Olá, seja muito bem-vindo a este novo episódio dos Suplementos para Investir, episódio de número 19. Falaremos sobre a conexão entre finanças e programação. Com vocês, Marx Friedman. Algo que é extremamente necessário compreender é que a maior parte do nosso sistema financeiro é digital. Isto é, não existe dinheiro para pegar na mão, não existe realmente tudo que se imagina de valor impresso em papel, guardado pelos cofres em ouro. Boa parte do que temos como dinheiro são apenas bits de informação dentro de algum software, dentro de alguma máquina, armazenando essa informação. Não existe nada completamente físico, né? Claro que existe uma certa parte, inclusive o dinheiro, que às vezes está em sua carteira, que você pode sacar pelo caixa eletrônico, mas esta é a menor parte do nosso sistema financeiro. A maioria é apenas informação, é apenas armazenamento de dados. Então, se você acha que a principal diferença entre o dinheiro real e o Bitcoin é o fato de ser algo digital, você está errado. Eu já comentei anteriormente, falando sobre ouro, dinheiro e Bitcoin, que a principal diferença entre o dólar e o Bitcoin é a confiança que você tem no dólar, porque ele é extremamente utilizado, historicamente utilizado, e o Bitcoin é algo novo. Então a confiança é a principal diferença entre o Bitcoin e entre o dólar, e não o fato de serem digitais ou não. Então, para entender um pouco sobre essa grande façanha que perfaz o nosso sistema financeiro, que é a programação, vamos entender então como isso funciona. O computador, ele entende apenas linguagem binária, né? Ele entende apenas os zeros e os uns. Mas o ser humano, hoje, nessa fase do desenvolvimento da TI, da tecnologia da informação, ele não digita diretamente 0 e 1 para a tela, salvo raras exceções. Existe um sistema que faz a transformação do que é digitado em algo mais próximo de uma linguagem mais humana para ser transformado, então, no código binário, no 0 e no 1. Então, o computador entende a linguagem binária, mas essa linguagem binária, no geral, não é feita por um ser humano, ela é feita por um compilador, que, claro, foi desenvolvido por vários humanos no curso do desenvolvimento da computação, e esse compilador, ele transforma informações escritas nessas linguagens de programação, seja Python, C, C Sharp, C++, Java, enfim, inúmeras linguagens que existem são transformadas no código binário através de um compilador. No geral, os programadores não digitam 0 e 1 direto na tela. Então, o compilador ele é uma interface parecida com o Excel, com o Word, né? E ali você pode digitar as ordens, né? Uma das ordens mais frequentes quando a pessoa começa a aprender a programar é digitar lá o Hello World. Então, aqui você vê uma função, né? Printf, né? Que é uma função que significa imprimir na tela. Aqui dentro você escreveu, né? A pessoa que fez esse teste Olá Mundo em inglês e depois dê um comando para que isso seja impresso. Então, a programação nada mais é do que você dar ordens ao computador. Essas ordens elas começam muito simples, mas a grande questão e o potencial do computador fazer tantas ordens em sequência é a capacidade de encadear comandos complexos a partir de ordens muito simples como essas. Então, através de dados, operadores e funções, é possível dar ordens para o computador. Mas como que isso funciona? Então, existem vários tipos de dados que você pode fornecer para o computador. Então, por exemplo, você quer fazer algum cálculo e esse número é inteiro. Então, essa variável inteiro, né, em muitas linguagens conhecido como int, ela pode ser armazenada para alguma conta futura. Eventualmente, você pode precisar de algum número fracionário, né? Um número real, geralmente conhecido como float.
né? Aí você pode também armazenar esse dado para uma conta futura. Também, ali no caso anterior em que você quis imprimir uma frase ou você quer usar frases, essa variável do tipo caractere, ou mais bem conhecida nas linguagens como string, né? Ali você consegue armazenar frases, sequências complexas e imprimir na tela aquilo como uma frase completa. E também os dados lógicos, né? Seja verdadeiro ou seja falso, também conhecido nas linguagens como dado booleano. A partir do armazenamento desses dados, você pode começar a brincar com isso e fazer operações. Essas operações elas podem ser matemáticas ou também conhecidas como aritméticas, e inserindo símbolos como adição, subtração, multiplicação, divisão, você devolve valores. Então, uma das primeiras coisas que alguém pode conseguir fazer dentro de um software é executar contas, utilizando valores inteiros ou mesmo fracionários, e a partir disso devolver valores, né? Então, o computador consegue entender essas contas. Além disso, é possível fazer comparações através desses operadores de igual, né, maior que, menor ou igual, maior ou igual e diferente. Então, você começa a entender que durante a programação você encadeia ordens lógicas. Começa armazenando dados, esses dados você pode fazer contas, você pode comparar e você pode determinar ordens a partir de alguma lógica que você construa. Então você pode dizer que o valor de uma pizza vai ser X se for C e somente C com tal promoção. Então você consegue, junto desses operadores lógicos de comparação e aritméticos, brincar com esses valores. Mas as grandes maneiras de você determinar de fato ordem são através dos operadores condicionais, também conhecido como controle de fluxo, que o exemplo mais clássico é o tal do if e do else. If significa se, né? E else seria o então, né? Então, se não, qual ordem seria desencadeada. Então, aqui para ler um exemplo de um código escrito simples, aqui foi criada uma função maior, né, e para essa função maior foi criada uma variável inteira. Essa variável inteira é um valor numérico e foi foi denominada de i. Então, ó, o primeiro comando que esse software que foi criado vai aparecer lá o nosso printf, qual a sua idade, digita a sua idade. Depois disso, a pessoa vai poder digitar essa idade ali dentro e se, né, se essa idade, essa variável i for maior que 70, a tela vai imprimir ali, você está velho, né? Vai ser meio mal educada, né? Não vai cumprir o politicamente correto, mas é um código antigo aqui, então vai dizer está velho. Mas se não for maior que 70, quais são as opções? Então a gente tem o else, if, né, também em algumas linguagens conhecidas como elif, no Python, por exemplo. Então, se for maior que 21, você consegue dizer, não, ele não está velho, mas ele já é adulto. E na tela vai ser impresso lá o valor adulto. E se não for nem maior que 70, nem maior que 21, pelo menos, vai dizer, não, você então é jovem. Então, parece muito simples, olhando esse exemplo, né, que você vai comparando algumas coisas, e de fato, quando você começa a observar os elementos fundamentais da linguagem de programação, aqui muito brevemente, mas inclusive vou indicar um curso em que você pode aprender isso de uma maneira mais consistente, você vê que os elementos fundamentais são simples, os tijolos eles são razoavelmente fáceis de compreender, mas a programação ela se torna complexa na medida em que você começa a somar esses blocos e precisa desencadear uma série de eventos sucessivos. Por isso que uma das grandes habilidades que um programador tem que desenvolver é perceber que para resolver um grande problema complexo, esse problema tem que ser dividido em pequenas partes. E quando essas pequenas partes são separadas, você precisa dar ordens muito precisas para o computador realizar. O computador faz exatamente o que você pede, nem mais nem menos. E por isso você precisa aprender a usar uma comunicação muito assertiva, uma comunicação muito direta nesse momento. Então aqui, a partir dessa aula, você não vai ser capaz de fazer nenhum código, mas vai já
se possível, entender alguma piadinha nessa caneca. Então tá aqui uma função criada para checar o nível de café da pessoa, para performar alguma ação necessária. Então, se a pessoa tem café, ela vai trabalhar. Se ela não tiver, ela tem que pegar o café, né? Então, é muito simples no começo, mas a ideia é que isso vai ganhando complexidade e eu acredito ser muito interessante você entender o básico, especialmente se você está ainda pensando no tipo de emprego que você quer buscar. É uma profissão realmente de futuro, a programação, existe um déficit gigantesco de programadores e mesmo se você é um investidor, já que isso perfaz todo o nosso sistema financeiro e toda a ação que você dá no teu home broker, toda a transferência que você faz no banco, isso é feito através de código. Então, por isso eu te indico a realização do curso da Code Academy, que é o Learn How to Code, Aprenda a Programar. Lá, bem brevemente, em algumas horas, entre 6 e 8 horas, você consegue realizar esse curso. Não são aulas gravadas, é um esquema em que é bem intuitivo e o próprio programa vai te indicando algumas atividades e você vai aprendendo aos poucos. É bem interessante para você ampliar essa tua capacidade de compreensão desse sistema. Gostaria de agradecer demais você ter acompanhado o vídeo até o final. Se você está gostando, curta, compartilhe, comente. Se você é da área de TI, diz aí alguma coisa que eu poderia ter falado a mais. Se você achou que eu falei alguma besteira, manda brasa. Eu não sou da área de TI, mas me interesso muito pelo tema. E é isso. Te espero no próximo vídeo do Suplementos para Investir.